Ah, como eu queria que a Vitória Souza acompanhasse esse canal. Seria tão bom, né? Se ela de vez em quando passasse por aqui e visse nossos vídeos. Na semana passada eu fiz um vídeo e falei exatamente a respeito de uma passagem dela pelo programa Fala Que Eu Te Escuto, programa da Igreja Universal do Reino de Deus, em que a Vitória Souza foi lá desabafar durante longos 23 minutos, ela quase não deixou o bispo falar, e durante essa fala me desabafa a respeito daquele episódio, com certeza você lembra, ela foi ministrar no aniversário de um homossexual, depois disso deu aquele problema todo, ela acabou depois também ganhando um Pix de 100 mil reais, em seguida cancelou algumas agendas, enfim, a conversa é muito longa, o papo é muito extenso, mas certamente você está vendo esse vídeo porque você está acompanhando, quer saber dos desdobramentos desse caso. Nesse programa Fala Que Eu Discuto, a Vitória Souza disse: olha só, estou agora por tempo indeterminado longe das redes sociais. Não pretendo voltar nem tão cedo, vou me afastar, vou cuidar de mim, vou me recuperar e eu não sei quando é que eu volto. Quando a gente fez o vídeo sobre isso, o que, que eu disse aqui? Isso não vai demorar. Rapidinho ela está de volta. Se tem exemplos, inclusive, de alguns artistas do meio gospel que ensaiam que vão se afastar das redes sociais, depois de uma semana já estão de volta publicando stories. Esse é um assunto que parece ser simples, parece ser uma bobagem. Na cabeça de muita gente, isso é algo que não vale nem a pena falar. Mas entenda, isso é muito grave. Talvez você não consiga entender a complexidade do que está por trás disso, mas eu vou tentar falar um pouco a respeito disso aqui. Naquele vídeo, inclusive, eu dei o exemplo da Isadora Pompeu, que por mais de uma vez já ensaiou se afastar das redes sociais, depois de uma semana volta, e volta como se não tivesse feito uma promessa. Não é promessa aos seguidores, é uma promessa a si mesma, né? De se ausentar das redes sociais, de não querer ver mais aquilo ali, de não querer viver mais esse mundo medíocre da internet. Agora foi a vez da Vitória Souza, que até 10 dias atrás estava vivendo um turbilhão em sua vida, fez um vídeo aos prantos, chorando bastante, inclusive de forma até preocupante, né? Porque apesar dela estar tendo uma agenda de gente grande, ela ainda é uma adolescente, né? Ela ainda não tem nem 18 anos. Então ela tem essa agenda, isso exige muito dela para uma pessoa tão jovem ter a responsabilidade que ela tem, inclusive de sustentar a própria casa, porque segundo ela contou durante uma passagem em um podcast, ela disse que o pai e a mãe abriram mão dos seus empregos para acompanhar o ministério dela. Ministério, eu acho que é estranho, né, usar esse termo, mas enfim, ela disse exatamente isso e, portanto, é ela quem sustenta a casa. E talvez isso seja exatamente o começo da explicação de por que ela não durou tanto tempo fora das mídias sociais. Mas eu queria fazer um paralelo entre esse episódio da Vitória, sabe, todo aquele turbilhão, toda aquela polêmica, ela ter prometido a ela mesma e até mesmo aos seus seguidores que se afastaria das redes sociais, ficou alguns dias sem publicar, e agora ter voltado prematuramente, né? Em menos de uma semana ela continuou publicando, fazendo stories, fazendo postagens, cumprindo agendas e tudo mais. O que é muito natural para esse mundo em que ela vive. Mas eu quero fazer um comparativo, obviamente guardadas as devidas proporções. Essa semana, uma TikToker, a Bruna Lohane, também se tornou alvo de uma série de acusações na internet, só que obviamente bem mais graves. Nesse caso, o marido dela disse ter sido traído por ela, fez um vídeo dizendo que ela estava numa pousada lá com um suposto amante. Enfim, a Bruna Lohane, se você não sabe, ela é uma TikToker evangélica cristã que publica diariamente na sua rotina, o seu cotidiano, com as suas seguidoras, que na grande maioria são também cristãs. Mas depois dessa grave acusação, a Bruna fez um vídeo de pouco mais de 4 minutos, aos prantos, chorando bastante também, aí por isso que eu lembrei do caso da Vitória. Só que nesse caso a Bruna falou para os seguidores que a vida dela era os seguidores, que acompanha inclusive os comentários, quando eles pedem para mudar, quando eles reclamam de algum tipo de conteúdo, ela tenta fazer o possível para se adaptar àquilo ali. E enquanto falava sobre isso, ela também mesclava com a situação que estava vivendo, que não aguentava mais, que a vida parecia ser uma coisa, mas era outra, que as pessoas não sabiam o inferno que ela estava vivendo, sabe? E aí você vê claramente que a Bruna Lohane estava sempre colocando o seu trabalho como influencer, os seus seguidores, o conteúdo que ela publicava, ou que ela publica, acima do seu casamento, ou talvez eu acho que o termo seria acima da sua própria felicidade, porque o casamento certamente proporcionou a ela. Inclusive ela fala que o marido foi um parceiro, né? Um parceiro inclusive
para fazê-la crescer e ajudá-la a crescer como influenciadora. Mas ela parece que aguentou ou aceitou colocar isso acima da sua própria felicidade ao aceitar conviver com alguém que não estava fazendo ela mais feliz. E isso é muito grave, sabe? E o que isso tem a ver, Israel, com a situação da Vitória? Bom, nos dois casos aqui você tem um personagem. Você pode discordar de mim, achar que eu estou simplesmente criticando a Vitória por criticar, mas não é verdade. Eu acho que os próprios pais da Vitória, e cabe aqui uma importante reflexão a respeito disso, eu acho que os próprios pais da Vitória, depois de toda essa situação que ela passou, depois daquele vídeo que ela faz aos prantos, deveria ter. Peraí, um ano sabático, pelo menos, vamos tirar pelo menos um mês. Você tira um mês, descansa, reflete, vê se é isso que você quer, vê se é isso que você realmente busca, se é essa a rotina que você quer, e depois você volta para as redes sociais. Eu acho que faltou alguém com maturidade suficiente para chamar a Vitória e falar, não, peraí, você não precisa estar sofrendo assim dessa forma, sabe? Não deu uma semana, ela já voltou a publicar, uma hora ela está decidida a parar de publicar, a descansar, a refletir, uma semana depois, quer dizer então que as redes sociais, os seguidores, o conteúdo que ela publica está acima do bem-estar dela, no caso da Vitória. Se a resposta é sim, eu faço agora uma importante comparação com a Bruna Lohane nesse contexto, tá? Óbvio, entenda o que eu estou querendo falar aqui. O momento não é de você estar voltando para as redes sociais e alguém vai dizer, mas você quer acabar com o ministério dela, quer parar ela, ou ela mesma pode dizer isso, como ela diz, né? Quando ela recebe qualquer crítica, o argumento da Vitória é querer acabar com o meu ministério. Não, pelo contrário. Eu acredito que se ela estiver, sabe, senta, conversa, reflete, procura um psicólogo, procura um pastor para conversar, procura alguém que possa me ouvir, desabafa, joga para fora, chora, fala o que você está sentindo, reflete sobre eventuais problemas ou erros que você possa ter cometidos ou não, e depois você volta, não tem pressa. Eu acho que se a Vitória Souza ficasse um mês ela descansando, não teria problema para a agenda. Sabe, às vezes você perde a agenda, deixa de cumprir uma agenda por coisa mais simples do que isso, mais supérflua do que isso. Mas ela cuidar dela mesma, eu não vejo o que seria, sabe? Eu acho que os próprios pastores, aqueles que ainda mantiveram as agendas, entenderiam. É claro que ela não pode fazer como fez com a menina lá daquele evento que a gente trouxe aqui também, né? Um dia depois dela ter recebido esse 1.000, ela do nada cancelou a agenda. Mas conversa, pessoal, a gente não tá bem, tô passando por uma situação assim, assim, assado. Eu quero me resguardar, eu quero buscar minha comunhão comigo mesmo. É nem com Deus, é com ela mesmo. E depois ela volta. Mas não. E infelizmente só reforça o pensamento que eu tenho debatido aqui nesse canal. É que às vezes, pela fama, pelo sucesso, eu não vou dizer pelo dinheiro, ou talvez eu diga, as pessoas colocam isso acima da sua própria felicidade. Porque eu tenho a mais absoluta certeza, por mais que ela tente negar, se ela vai tentar. Mas ela não está feliz com isso. Sabe, ela foi bombardeada até semana passada. Nenhum amigo, segundo ela, os amigos não a defenderam. Os famosos do meio gospel a abandonaram. E ela ficou muito ressentida por isso. Tanto é que ela fala isso na participação que ela fez lá no programa Fala Que Eu Discuto. Tá, e uma semana depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Não teve nem período para ela poder, sabe, assimilar essa situação. Então, eu torço aqui para que a Vitória Souza cresça, amadureça, se torne uma grande mulher de Deus, mas com sabedoria. Tá faltando, talvez ela tenha todo o métier ali de usar frases de efeito, de convencer, de reter o público para ouvir a sua reflexão, sabe, parábolas que ela utiliza ali. Ela tem tudo isso, ela tem tudo né? Mas talvez esteja faltando sabedoria, decorar frases, decorar histórias, fazer comparações, você usar, sabe, historinhas para poder ajudar na compreensão de uma história ou de um ensinamento. Isso mostra que ela tem inteligência. Agora, sabedoria é outra situação, é outro caminho. Está de volta a Vitória Souza, uma semana depois de ter dito, menos de uma semana depois de ter dito, que estaria afastada das redes sociais por tempo indeterminado. Eu questiono agora os pais, né? Questionam os pais dessa menina. Tá faltando maturidade em relação a isso. Tá faltando, e eu espero que a Vitória
depois não seja aí uma Bruna Lohane, que a gente vai saber que se esforça, se mata e abre mão de tudo, inclusive da própria felicidade, para agradar os seus seguidores, para produzir conteúdo para os seguidores. No caso da Vitória, seria isso para sustentar a família? Quero crer que não. Quero crer que não. E como ela é uma adolescente, e eu falei isso aqui, inclusive, lembre-se, eu falei isso aqui, inclusive, no caso em que a gente trouxe um vídeo sobre a família Ota. Você deve lembrar sobre isso aqui. Se você não viu, procura aqui no canal. Como ela é um menor de idade, cabe o Ministério Público, cabe o Conselho Tutelar avaliar tudo isso aí. Você pode até achar que eu estou sendo extremista, mas não. Ela é uma adolescente, ela não tem a maioridade ainda. Então tem que ver por que ela não tem um tempo para descansar. Por que ela não tem um tempo para refletir sobre a sua própria vida? Sabe, encontrar problemas nela mesma, encontrar problemas nos outros é natural. Você encontrar, entender, se compreender. Sabe, faço aqui votos e oro para que ela se encontre, para que ela tenha, além da inteligência que ela já tem, que é natural dela, né, a oratória dela e tudo mais, mas que ela passe a ter sabedoria para conduzir, aí sim, o seu ministério. Eu quero ler o seu comentário. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso. Eu estou errado? Comenta se você discorda de mim. Fica aqui um espaço completamente democrático. Comenta aqui o que você pensa disso. E se você não é inscrito neste canal, se inscreve. A gente está sempre emitindo algumas opiniões boas ou ruins aqui a respeito de algumas situações que acontecem dentro do cenário gospel. A seguir, eu vou deixar para você ver um vídeo exatamente que ilustra exatamente o que eu falei, né? Que sobre os casos da Bruna Lohane, onde o marido diz ter flagrado ela traindo ele, depois ela vai, inclusive, faz um desabafo e eu faço também alguns comentários a respeito disso. O vídeo vai aparecer a seguir. Eu te encontro lá. Até já.